13º Devocional. Hoje leremos Gênesis de 42 a 44 e Mateus 13. Curta, comente e compartilhe. Jacó ficou sabendo que no Egito não havia falta de mantimento, então disse aos filhos dele: Vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros sem fazer nada? Ouvi dizer, continuou Jacó, que o Egito tem cereais armazenados. Vão lá comprar mantimento, senão acabaremos morrendo de fome. 10 irmãos de José foram comprar cereal no Egito. Jacó não deixou ir Benjamim, o filho menor, irmão de José por parte de pai e de mãe. Jacó reteve Benjamim, dizendo: Convém que ele fique, pois poderia acontecer algum desastre a ele. Iam caravanas de Canaã para o Egito para resolver o problema da fome, e lá foram também os filhos de Israel. José era o governador do Egito. Era ele que fazia as vendas, e os irmãos de José foram então à sua presença quando chegaram e se inclinaram diante dele. José logo reconheceu os irmãos, mas não disse nada quanto a isso. Falou secamente com eles, perguntando por meio de intérprete: De onde vocês vêm? Eles responderam: Da terra de Canaã, viemos comprar mantimento. José reconheceu os irmãos dele, mas eles não reconheceram José. José lembrou os sonhos que tinha tido sobre eles, disse aos irmãos: Vocês são espiões, estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. Não, senhor, responderam eles. Estes seus servidores vieram aqui para comprar mantimento e só. Somos todos irmãos por parte de pai, somos gente honesta, não somos espiões. José insistiu: Nada disso. O que vieram fazer é outra coisa, vocês querem conhecer os pontos fracos do país. Nós que somos seus servidores, disseram eles. Somos de uma família de 12 irmãos, todos filhos de um homem que mora em Canaã. Estamos 10 aqui, o mais novo de todos ficou com o pai, o outro não existe mais. Não adiantou, José continuou dizendo: Não, vocês não mudarão o que penso, vocês são espiões. Bem, prosseguiu ele, há um jeito de provar o que dizem, mas garanto pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto não apresentarem a prova, e a prova é esta: tragam aqui o seu irmão mais novo. Um de vocês vai buscar o rapaz, enquanto isso vocês vão ficar detidos aqui. Assim ficará provado se vocês disseram a verdade, e se não, pela vida de Faraó, terei certeza de que são espiões. Dizendo isso, mandou prender todos eles numa cadeia. 3 dias depois, José tornou a falar com eles. Disse: Vou dar oportunidade a vocês para salvarem a vida, pois eu tenho temor de Deus. Façam isso. Se vocês são honestos, deixem um aqui na prisão, enquanto os outros vão levar mantimento para saciar a fome de seus familiares. Depois voltarão para cá trazendo o irmão mais novo. Assim vocês provarão o que estão dizendo e não serão mortos. Eles concordaram. Naquela hora, os irmãos de José lembraram o mal que tinham feito. Bem, merecemos o que está acontecendo, disseram. Pesa sobre nós a culpa do que fizemos ao nosso irmão. Vimos quanto ele sofreu, e suplicava tanto que tivemos dó e nós não fizemos caso. Agora estamos pagando tudo, agora passamos por esta angústia. Vocês, de certo, lembram o que falei na ocasião, disse Rúben. Eu disse que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram escutar, pois agora vejam, temos de pagar pelo sangue dele. Eles nem desconfiaram que José estava entendendo tudo o que falava. Não desconfiaram porque quando José falava com eles, usava intérprete, como se não soubesse a língua dos hebreus. José saiu um pouco e chorou. Depois voltou para falar com os irmãos e algemou Simeão na frente deles. José deu ordens para que enchessem de cereal os sacos que os irmãos dele tinham trazido para as compras. Mandou devolver o pagamento deles, colocando o dinheiro dentro dos sacos de mantimento. Além disso, mandou preparar alimento para a viagem deles. Os criados fizeram tudo o que José mandou. Os filhos de Jacó puseram os sacos de mantimento nos lombos dos jumentos e foram embora. Quando estavam alojados numa hospedaria da estrada, um dos irmãos foi alimentar o jumento dele. Ao abrir um saco para tirar cereal, achou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, disse ele, devolveram o meu dinheiro, encontrei na boca do saco de mantimento. Os outros quase desmaiaram, ficaram olhando uns para os outros cheios de medo e disseram: Que será que Deus quer fazer conosco? Continuaram a viagem para a terra de Canaã. Chegando em casa, contaram ao pai tudo o que tinha acontecido. O governador do Egito foi duro conosco, disseram eles a Jacó. Ele ficou dizendo que estávamos lá como espiões. Nós dissemos: Somos gente honesta, não somos espiões. Somos 12 irmãos por parte de pai. Um não existe mais e o menor está em casa, na terra de Canaã. Mas aquele homem, que é a maior autoridade do Egito, respondeu: Só vejo um modo de vocês provarem que são honestos. Um de vocês fica detido aqui. Os outros podem ir para casa levando mantimento para socorrer as famílias de cada um. Depois vocês vão ter de voltar para cá trazendo o irmão mais novo. Se fizerem isso, ficará provado que estão sendo sinceros.
Aí soltarei o seu irmão e vocês poderão negociar à vontade do Egito. Depois de contarem a história toda, despejaram os sacos de mantimento no depósito. Aí viram o dinheiro de todos eles, amarrado em pequenos pacotes. O pai e os filhos ficaram cheios de medo. Então Jacó: vocês me deixaram sem 2 filhos. José não existe mais e Simeão está longe. E agora querem levar Benjamim. Como posso aguentar todas estas coisas? Foi quando Rúben falou ao pai: pode deixar que eu leve Benjamim e o trago de volta. Se eu não cumprir minha palavra, pode matar os meus 2 filhos. O meu filho não sairá daqui com vocês, respondeu Jacó. Morreu o irmão dele e ele ficou sozinho. É o que me resta. Se ele for e acontecer algum desastre com ele na viagem, vocês me farão morrer cheio de tristeza. Gênesis capítulo 43. A fome continuava e cada vez mais grave. Depois de algum tempo, acabou a provisão que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, disse Jacó a eles. Vocês precisam ir lá de novo para comprar mais mantimento, disse Judá. Não dá, pai. O governador falou de um jeito que não deixa dúvidas. Ele afirmou: não adianta nem querer falar comigo se o seu irmão menor não vier junto. Por isso, se o senhor resolver deixar Benjamim ir conosco, nós vamos. Se não, não, pois, como já disse, o governador afirmou que não nos receberá se o nosso irmão mais novo não for conosco. Por que vocês tinham que falar a ele de Benjamim, disse Jacó? Por que me feriram desse jeito? É que o homem ficou perguntando e perguntando, disseram eles. Quis saber tudo sobre nós e os nossos parentes. Ele perguntou: seu pai é vivo? Vocês têm outro irmão? E assim por diante. Só respondemos às perguntas dele. Como podíamos adivinhar que ele ia sair com esta exigência? Tragam seu irmão? Judá tornou a falar com seu pai Israel. Disse ele: deixe o rapaz aos meus cuidados. Sairemos logo para trazer alimento, para que não morramos de fome, nem nós, nem o Senhor, nem as nossas crianças. Eu fico responsável por ele. O Senhor me fará prestar contas. Se eu não trouxer de volta Benjamim, são e salvo, pode lançar sobre mim a culpa toda, e poderá me tratar como culpado para sempre. Mas não nos faça demorar mais. Se tivéssemos ido, já estaríamos de volta a estas horas. Parece que não tenho escolha, disse Israel. Como tem de ser assim, assim será. Não, mas tratem de levar os melhores presentes possíveis para aquele homem. Levem dos produtos mais preciosos deste território. Levem mel, perfumes finos, ervas e sementes aromáticas, goma e amêndoas. Não se esqueçam de levar dinheiro em dobro. Assim, poderão devolver o pagamento da primeira compra e garantir bem a compra que agora vão fazer. Pode ser que o dinheiro que veio nos sacos tenha sido posto lá por engano. Levem dinheiro suficiente. E levem Benjamim. Preparem tudo depressa e comecem logo a viagem para o Egito. Que o Todo-Poderoso Deus derrame graça e misericórdia sobre vocês ao encontrarem aquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar com vocês. Aqui fico eu esperando, e se tiver de perder meus filhos, que perca. Os homens pegaram os presentes e o dinheiro em dobro. Depois dos preparativos, saíram para o Egito, e Benjamim foi também. Logo que chegaram, foram falar com o governador José. Quando José viu que Benjamim estava entre eles, deu ordens ao mordomo da casa dele. Disse: leve estes homens para casa e prepare um grande almoço. Mande matar umas cabeças de gado para isso. Prepare bem tudo, porque estes homens vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. O mordomo obedeceu e levou os homens para a casa de José. Os filhos de Israel ficaram com medo quando viram que estavam na casa do governador-geral do Egito. Diziam uns aos outros: estamos aqui por causa do dinheiro que voltou conosco nos sacos de mantimento. De certo, ele vai fazer acusação contra nós, vai transformar a gente em escravos e vai confiscar os nossos jumentos. Resolveram falar com o mordomo sobre isso, ali mesmo à entrada da casa. Disseram: senhor, uma vez viemos comprar mantimento. Compramos, pegamos e fomos embora. Quando paramos numa hospedaria, encontramos todo o dinheiro nos sacos de mantimento. Agora estamos aqui de novo e trouxemos de volta aquele dinheiro. Isso, além do dinheiro para comprar mais mantimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos. Mas o mordomo disse: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e dos seus pais é que deu o precioso presente que vocês acharam nos sacos de cereais. O pagamento que vocês fizeram chegou às minhas mãos. As contas estão em ordem. Dizendo isto, o mordomo soltou a Simeão e o levou à presença deles. Depois, fez os homens entrarem na casa de José, ofereceu água para se lavarem e deu ração aos jumentos. Os filhos de Jacó se lavaram e prepararam um presente para dar ao governador quando ele chegasse em casa, porque tinham ficado sabendo que José viria ao meio-dia para almoçar com eles. Quando o dono da casa chegou, eles deram a ele o presente e ficaram inclinados diante dele, com os rostos em terra. José quis saber como estavam eles e em seguida perguntou: vocês me falaram do seu velho pai.
Como vai ele? Ainda vive? O seu servidor, nosso pai, vive ainda e vai bem, responderam eles, e tornaram a baixar a cabeça, continuando inclinados. José dirigiu a atenção para Benjamim, irmão dele por parte de pai e de mãe. Perguntou aos outros: Vocês me falaram também do seu irmão mais novo, é este? E sem esperar resposta, disse a Benjamim: Deus o abençoe, meu filho, e lhe dê a graça divina. Nesse ponto, José não aguentava mais a emoção. Saiu às pressas, procurando um lugar para chorar. Estava tremendo por dentro. Correu para um quarto e chorou. Depois se lavou e saiu, conseguiu dominar as emoções e mandou servir o almoço. Embora estivessem à mesma mesa, foram servidos separadamente. Primeiro José, depois os irmãos dele e depois os egípcios que estavam almoçando ali. Porque os egípcios não podiam comer junto com hebreus. Seria uma verdadeira mancha na vida deles se fizessem isso. José determinou os melhores lugares, na frente dele, para o irmão mais velho e para o mais novo. Isto causou certo espanto aos filhos de Israel. Na hora da distribuição das porções, notaram que a porção dada a Benjamim era 5 vezes mais do que a dos outros. O almoço foi alegre. Os irmãos de José comeram e beberam bem e passaram bons momentos com ele. Gênesis capítulo 44. Mais tarde, José deu novas ordens ao mordomo. Disse ele: Dê a estes homens o máximo de mantimento que eles puderem levar. Põe o dinheiro deles na boca de cada saco de cereal. Agora preste atenção. Põe o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do rapaz mais novo junto com o dinheiro do pagamento. E foi feito tudo o que José mandou. Os irmãos saíram de manhã de volta para casa levando os jumentos carregados de provisões. Ainda não estavam muito longe da cidade quando José disse ao mordomo: Vá atrás daqueles homens, quando os alcançar, diga: Por que vocês agiram mal assim? O meu senhor foi tão generoso com vocês, porque roubaram coisas dele, até o copo que ele usa para adivinhações. Vocês agiram mal mesmo. O mordomo foi e fez o que José mandou. O que você quer dizer com tudo isso? Disseram os homens. Que espécie de gente você pensa que somos para nos acusar desse jeito? Não devolvemos o dinheiro que achamos nos sacos de mantimento? Então por que haveríamos de roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Pois bem, se você achar o tal copo com algum de nós, que morra o culpado, e os restantes serão escravos do seu senhor para sempre. Toda essa proposta está bem, disse o homem, menos uma coisa: só o ladrão ficará como escravo, os outros poderão ir embora livremente. Trataram de baixar logo os sacos ao chão, abrindo um por um. O mordomo examinou as cargas, começando da carga do mais velho e indo até a do mais novo. E, para espanto geral, encontrou o copo no saco de mantimento de Benjamim. Os filhos de Israel rasgaram as roupas de desespero, carregaram os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando chegaram Judá e os irmãos dele, e os hebreus se lançaram ao chão diante dele. O que vocês estavam querendo fazer? Perguntou José. Vocês não sabiam que eu sou capaz de adivinhar o que aconteceu? Disse Judá. Nem sabemos o que responder ao meu senhor. O que poderíamos falar? Como poderíamos provar que somos inocentes? Deus nos está castigando por nossos pecados. Senhor, aqui estamos. Somos seus escravos, nós todos, incluindo aquele que estava com um copo de prata. De modo nenhum, disse José. Não seria justo. O homem que roubou o copo ficará como meu escravo. Os outros estão livres e poderão ir para casa para o seu pai. Então Judá chegou mais perto dele e disse: meu senhor, deixe-me dizer uma palavra. Bem sei que pode destruir no instante, como se fosse o próprio faraó. O meu senhor perguntou se tínhamos pai ou irmão, e nós dissemos que sim. Dissemos: nosso pai já é bem idoso, e com ele ficou o filho mais novo, que nasceu quando o pai já tinha bastante idade. Eram 2 irmãos, por parte de pai e de mãe. Só ficou ele, porque o outro morreu. E o pai gosta demais dele. Mas o Senhor disse a estes seus servos: traga um rapaz para que eu o veja. Nós dissemos: Senhor, o moço não pode sair de perto do pai, senão ele morre. Mas o Senhor nos disse: se o seu irmão mais novo não vier, nunca mais receberei vocês. Assim, voltamos para casa e transmitimos as suas palavras ao nosso pai. Quando ele nos mandou comprar mais mantimento no Egito, nós dissemos: não podemos ir sem o nosso irmão mais novo. Só iremos se ele for também, porque o governador afirmou que não nos receberia se fôssemos sem o rapaz. A isso nosso pai nos disse: vocês sabem que minha mulher me deu 2 filhos. Um deles desapareceu, acabei achando que ele foi despedaçado por algum animal selvagem. Se levarem este outro embora e se acontecer algum desastre a ele, morrerei com o coração cheio de tristeza. Senhor, continuou Judá, se eu voltar sem o rapaz... Quando nosso pai perceber que Benjamim não está conosco, morrerá certamente, porque está muito apegado ao rapaz, e por nossa culpa os cabelos brancos do nosso pai irão com tristeza para o túmulo. Senhor, eu me ofereci a meu pai para tomar conta de Benjamim, disse eu.
Se eu não trouxer o moço de volta, carregarei a culpa para sempre. Agora o que peço, Senhor, é isto: deixe que eu fique aqui como escravo no lugar do rapaz, e deixe que ele volte para casa com os outros irmãos. Pois como eu poderei encarar o meu pai sem Benjamim não for comigo? Eu não suportaria ver o sofrimento do meu pai. Mateus capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu à beira da praia, onde logo se ajuntou uma imensa multidão. Ele entrou num barco e ensinava dali enquanto o povo ouvia da praia. Ele usou em seu sermão muitas ilustrações, tais como esta. Um lavrador estava semeando seus campos. Enquanto espalhava a semente pelo solo, um pouco caiu ao lado do caminho e vieram as aves e a comeram. Outro tanto caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou tudo e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos sufocaram as folhas novas. Mas algumas caíram em solo bom e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes tanto que ele tinha plantado. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor sempre usa estas ilustrações difíceis de entender? Então ele explicou-lhes que só a eles era permitido entender a respeito do reino dos céus, aos outros não. Porque aquele que tem receberá mais, disse ele, e terá em grande quantidade, mas daquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado. E é por isso que eu uso estas histórias, para que o povo ouça e veja, mas não entenda. Isto cumpre a profecia de Isaías: eles ouvem, mas não entendem, eles olham, mas não veem. Porque seus corações estão cheios e pesados, seus ouvidos estão fechados, e fecharam de tal maneira que não verão, não ouvirão, não entenderão, não se voltarão para Deus, nem vão querer ser curados por mim. Mas benditos os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas e homens cristãos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da história que eu contei do agricultor plantando a semente. O caminho pisado, onde algumas sementes caíram, representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então Satanás vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ele não tem muita profundidade em sua vida, e as sementes não lançam raízes muito profundas. Depois de um momento, quando vem a dificuldade, ou começa a perseguição por causa da sua fé, a sua alegria diminui e ele vai-se embora. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e pelo dinheiro sufocam a palavra de Deus, e ele trabalha cada vez menos para Deus. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende e vai, traz outros 30, 60 e até 100 para o reino. Esta foi a outra história que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas, uma noite, enquanto ele dormia, seu inimigo veio e semeou espinhos entre o trigo. Quando a plantação começou a crescer, os espinhos cresceram também. Os homens do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de espinhos. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar os espinhos? Perguntaram eles. Não, respondeu. Vocês vão danificar o trigo se fizerem isso. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita, e então eu mandarei os ceifeiros que separem primeiro os espinhos para queimar e ponham os trigos no depósito. Esta é outra das histórias dele. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até ser uma árvore onde as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele usou também este exemplo. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela toma uma medida de farinha e mistura com fermento, até que ele penetre em todas as partes da massa. Jesus usava sempre estas ilustrações quando falava ao povo, pois os profetas disseram que ele usaria muitas. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Tinha sido profetizado: eu falarei por meio de ilustrações, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos, e então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a história dos espinhos e do trigo. Pois não, disse ele, eu sou o agricultor que lança a semente escolhida. O campo é o mundo, e a semente representa o povo do reino. Os espinhos são um povo que pertence a Satanás. O inimigo que semeou os espinhos entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo e os trabalhadores são os anjos. Como os espinhos são separados e queimados, assim será no fim do mundo. Eu enviarei meus anjos e eles separarão do reino toda a tentação e todos os que são maus.
que serão lançados na fornalha, onde se queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía, a fim de arranjar o dinheiro suficiente para comprar o campo e conseguir o tesouro também. Ainda o reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Ainda o reino dos céus pode ser ilustrado por um pescador. Ele lança a rede na água e junta peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, ele a arrasta para a praia, senta-se, separa nos caixotes os que servem para comer e joga fora os outros. É assim que será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos. Lançando os ímpios no fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês estão entendendo? Sim, disseram eles, estamos. Então ele acrescentou: aqueles que são especialistas da lei judaica e agora são os meus discípulos têm tesouro em dobro, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Quando Jesus terminou de contar essas ilustrações, voltou para a cidade onde morava, Nazaré da Galileia. E lá ensinava na sinagoga e deixava todos admirados com sua sabedoria e seus milagres. Como é possível isto? Exclamava o povo. Ele é apenas o filho de um carpinteiro e nós conhecemos Maria, sua mãe, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs, elas todas moram aqui. Como é que ele pode ser tão importante? E ficavam com raiva dele. Então Jesus lhes disse: um profeta é prestigiado em toda parte, menos na sua própria terra e entre seu próprio povo. E por isso ele só fez ali uns poucos grandes milagres por causa da falta de fé que eles tinham. Em resumo, ambos os textos mostram que Deus testa os corações, busca arrependimento verdadeiro e oferece misericórdia àqueles que se voltam para Ele.